lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Boa noite, igreja. Depois de uma situação dessa, a gente praticamente já ouviu o Senhor falando. O Espírito Santo já falou aos nossos corações. A maior pregação que pode haver é a carta escrita, é a vida, é a sua vida na presença do Senhor. Uma sociedade que as famílias, como teoria, estão se desfazendo, meu Deus, a gente glorifica por esses 13 anos dessa igreja aqui. E nós vemos uma família, um Senhor que serviu, que serve a Deus, decidindo seu filho, seguindo o caminho que sua leva a seguir. Isso tem sido muito difícil nessa sociedade que nós estamos vivendo. Mas isso nos dá esperança e nos mostra que o Espírito Santo de Deus continua agindo na igreja dele e nos mostra que vale a pena caminhar na sua presença, que nós podemos, com a força de Cristo Jesus, movido pelo Espírito Santo de Deus. Não nós, como o nosso irmão falou, é o Espírito Santo que nos conduz, não é verdade? Eu gostaria de estar convidando os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 5. Diretora, queria, geralmente eu não saio muito lá da congregação da igreja, queria agradecer ao nosso irmão e ao conselho por confiar no seu grupo, né, a nós, para que trouxemos a palavra aqui e que o Espírito Santo de Deus esteja falando aos nossos corações acima de tudo. O zelo apostólico de Paulo, 2 Coríntios 5, 11 a 21. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, dando-vos ensejo, que vos gloriardes por causa por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós Cristo, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não agora o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quando nosso irmão
João Granadeiro, eu conheci nós como Granadeiro, nos convidou, nós começamos a imaginar, perguntamos a ele quantos anos. Desculpa, meu, mas eu sou meio de trabalho, eu estou ficando aqui assim e talvez você não me ouça direito. Nós começamos a imaginar, perguntamos a ele quantos anos a igreja estava formada, 13 anos. E começamos a imaginar e buscar coisas que pudessem fazer um link nesses 13 anos. O que leva uma igreja a permanecer 13 anos na presença do Senhor, levantando vidas? Aí nós vimos lá em 1519, lá na cidade de Zurich, na Suíça, um jovem sacerdote chamado Ulrich Zwingli começou a ler avidamente o Novo Testamento inteiro, recentemente publicado por Erasmo de Roterdã. Ali ele encontrou o Evangelho, descobriu que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Mas, meus irmãos, se é pela graça, ao mesmo tempo começou lá naquela cidade a peste negra. Muitos fugiram, mas o hino permaneceu ali. As ruas eram tomadas pelo cheiro da morte. Os sinos da igreja já soavam, não para chamar para o culto, mas o coração de muitos começavam a doer ao ouvir esse sino, porque era o som da morte. Alguém havia falecido, poderia ser da sua família. Foi naquela crise sombria que ele entendeu que o Evangelho não é uma teoria, é poder de Deus para salvar, para unir e para transformar vida. Zwingli se uniu a outros irmãos, homens simples, homens estudiosos, pastores, cidadãos comuns, e juntos proclamaram Jesus como a solução para a cidade. Desafiaram costumes, reformaram cultos, aboliram superstição, deram início a um movimento que não apenas reformou a igreja, mas impactou toda a sociedade. E aí nós perguntamos: que uniu esses homens? O amor de Cristo. O que moveu esses homens? O amor de Cristo. O que os fez suportar perseguição e até mesmo a morte? O amor de Cristo. É conhecimento, meus irmãos, que voltamos os olhos nessa carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade poderosa, plural, rica, mas corrompida. Corrompida, um reflexo do nosso mundo hoje. Ali a igreja fundada por Paulo entrava em divisões internas, ataques, falso mestre, que colocava em dúvida a autoridade até mesmo do apóstolo que afundou. A carta de 2 Coríntios é a mais pessoal e intensa. Paulo escreve com lágrima, com paixão, mas com autoridade pastoral. Ele revela sua dor, sua fraqueza, suas lutas, mas também, meus irmãos, ele revela a sua fé inabalável de que Deus é quem age através de vasos de barro. É esse exemplo que nós tivemos hoje. O poder do Evangelho é revelado na fraqueza humana. A igreja não pode perder de vista essa missão, a sua identidade. É nesse contexto que chegamos no capítulo 5, onde Paulo proclama com coragem o amor de Cristo, nos constrange, nos motiva, nos sustenta e nos move à reconciliação, à santificação e à proclamação. E proclamar o quê? Senão o amor de Deus. Este amor não nos deixa neutro, porque Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando nós olhamos esse amor demonstrado na cruz, a ressurreição e o amor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, nos cobra uma atitude, uma posição. E é sobre isso que nós vamos meditar.
o poder do amor de Cristo, a força que nos une, nos santifica, nos reconcilia e nos envia. O poder que nos une, meus irmãos, nos versículos 14 e 15. Para começarmos, vejamos como o amor de Cristo nos une. O amor é a base da nossa identidade, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todo, e logo todos morreram. O apóstolo Paulo revela o motor, a força motriz da missão da igreja, e não é uma afinidade natural. Eu gosto que é da minha família, eu vou pregar porque é da minha família, eu vou buscar, eu vou insistir porque eu quero trazer, porque eu conheço, é meu amigo. Não existe afinidade natural. Não existe estruturas institucional, mas o amor sacrificial de Cristo Jesus, que morreu pela igreja, morreu por mim, por você, pelos seus parentes e por todos aqueles que estão marcados para serem salvos em Cristo Jesus. Esse é o amor que é mais do que um sentimento. Ele é uma realidade objetiva, histórica. Cristo morreu. Muitos tentam tirar isso, mas a história está aí. Ele não foi só um exemplo, ele foi o nosso Senhor, ele foi o Deus que se fez carne, habitou entre nós, deixou ser escarnecido e morreu na cruz do Calvário, abriu os braços presos e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor. Essa morte cria uma nova realidade. Todos que estão em Cristo também morreram com Ele, agora vivem não para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Essa é a nossa grande fé, essa é a nossa grande missão. Pregar esse Cristo, pregar o amor, esse amor que nos move, essa força motriz que nos faz mudar a sociedade como o domingo mudou, que nos faz ver homens de Deus com suas famílias dentro da igreja, louvando e agradecendo o Senhor, mostrando que o Espírito Santo ainda atua hoje como atuou antigamente. E ainda tem 13 anos para nós mostrarmos que Ele continua atuando na vida da igreja, levantando homens e mulheres, levantando famílias para trabalhar junto, ombro a ombro, levando adiante esse reino de justiça e de paz e de amor. Já não olhamos uns aos outros segundo a carne, isto é, segundo critérios naturais como etnia, classe, cultura ou posição social. Olhamos como quem partilha da mesma identidade, somos o quê? Filhos de Deus. Não há judeu, não há grego, porque todos nós somos um Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Fechamos nossos olhos e perguntamos neste momento: tem amado meus irmãos com quem compartilho a cruz, com quem eu falo da cruz, com quem eu procuro viver a cruz? Esse amor tem brotado do fundo do meu coração, tem criado mudança em mim nesses 13 anos, meus irmãos. Nós, não digo porque eu estou aqui, então já faço parte desses 13 anos. Nós fomos unidos não porque éramos iguais, mas porque somos igualmente alcançados no amor que nos constrange a viver, não para nós mesmos, mas para Cristo Jesus. A unidade da igreja não é apenas um ideal bonito, mas é uma realidade escatológica vivida hoje. Como ensina o Catecismo Maior de Schmidt, a comunhão dos santos consiste em sua participação conjunta nos bens da salvação e no uso comum dos meios da graça. Quantas vezes os irmãos vão ajoelhados juntos, um ao outro, dois a dois, nas reuniões de oração,
para buscar ao Senhor, para pedir misericórdia, para agradecer uma bênção derramada, como nós fizemos aqui agora. Agradecer a mediação de Cristo Jesus com Deus. Agradecer porque o Espírito Santo de Deus firma os nossos passos, sara as nossas feridas, caminha conosco e traz a nossa família junto. Mas o amor de Cristo não é que nos une, ele também nos transforma profundamente. Se estamos unidos a Ele, somos feitos o quê? Novas criaturas. O poder que nos santifica, somos transformados em nova criação, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. A união com Cristo marca o ponto da virada cristã. A igreja é o espaço visível onde o mundo novo já começou. Vivemos a tensão do já e o ainda não. O Senhor Jesus veio implantando o reino, nos transformou em filhos da promessa. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus, como está registrado lá em Romanos 28. E essa santificação vai acontecendo paulatinamente, até que nós estaremos completamente na presença do nosso Deus, e o já estará completo. John Owen escreve: a obra do Espírito na santificação vai fazer com que a glória de Cristo brilhe na alma do crente e por meio disso transforme o seu caráter. A igreja acredita em transformação de vida, transformação de caráter, de tirar o homem das drogas, de curar, sarar feridas de famílias. Se estamos há 13 anos aqui trabalhando, é porque cremos nisso, cremos na transformação em Cristo Jesus, cremos no poder do Espírito Santo atuando através de você, através da igreja. Em Efésios 4:24, exorta: vós revistai no novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Às vezes parecia loucura quando Paulo fala a Tito: vai lá numa sociedade totalmente ruim, totalmente aversa à verdade. Vai lá e levanta homens sérios, homens comprometidos com a verdade. Parece uma missão impossível, e seria se ele não tivesse guiado pelo Espírito Santo de Deus, se ele acreditasse na sua própria retórica, se ele acreditasse no seu próprio poder de convencimento. Mas, acreditando no mover do Espírito, acreditando que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, e que existe lá fora servos que precisam ouvir de mim, de você, quem é Jesus. Aí as coisas mudam de figura, aí nos dá nos dá força para caminhar mais 13 anos. Eu tenho 13 anos, meus irmãos. Eu acredito que os irmãos viram vícios sendo quebrados, corações sendo restaurados, hábitos antigos sendo substituídos por hábitos melhores. Porque se assim não fosse, vocês não estariam aqui hoje comemorando 13 anos. E eu glorifico a Deus por isso, pelo poder da reconciliação. Agora que somos nova criatura em Cristo, há uma consequência inevitável. Precisamos viver reconciliados com Deus. Seria fácil, né? Mas ele diz que se você não ama aquele que você vê, como é que você vai amar Deus? Aí as coisas ficam mais difíceis, porque você tem que se reconciliar com Deus e com os homens.
Isso que é interessante, você tem que buscar a paz, porque o poder que nos reconcilia nos faz embaixadores da paz. Versículo 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A reconciliação é o coração do Evangelho. O pecado nos alienou de Deus, mas Cristo nos foi trazido de volta à comunhão, nos religou a esse Deus. Aqui vai explicar. Reconciliação é o ato pelo qual Deus, por meio da morte de Cristo, removeu a inimizade do homem e restaurou a paz. Hoje você tem paz com Deus. Hoje eu tenho paz com Deus. Hoje a igreja de Jesus Cristo tem paz com Deus. E a igreja, por isso, é uma comunidade reconciliadora, chamada a anunciar a paz de Cristo, viver em paz com o próximo e promover a paz em meio à divisão. Quando você olha para o mundo, parece difícil, mas é isso que o Senhor espera da sua igreja. É isso que o Senhor espera de ti. É o que nós vimos aqui. É o que o Senhor espera que nós corremos atrás para que ocorra mais e mais vezes no nosso meio. Para a honra e glória da igreja, não, para a honra e glória dos dirigentes, não, para a honra e glória do Deus vivo e todo-poderoso, para mostrar o teu poder, a sua glória no mundo perdido. Porque Jesus é a nossa paz e desfez a amizade para criar esse meio de dois, um único só. Efésios 2, 14, 16. Thomas A. Watson afirma: Cristo é o grande pacificador. Ele não apenas fez a paz com Deus por nós, mas nos ensina também a fazer a paz com os outros. Estamos preparados a ter paz com todos? Nesses 13 anos, a igreja foi chamada a perdoar. Quantas vezes nós tivemos que perdoar os nossos vizinhos? Não é verdade? Quantas lutas internas a gente não passa? A igreja também foi chamada a mediar conflitos. E houveram conflitos também dentro da igreja. E o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é ali, que nos dá união, que nos dá comunhão, sarou as feridas e uniu o seu povo. E aí nós vimos famílias restauradas na presença do Deus vivo e todo-poderoso. E nós glorificamos. Isso é mais do que uma terapia cristã, meus irmãos. É a reconciliação operada pelo sangue de Cristo Jesus. E se formos reconciliados, não podemos guardar essa paz só para nós. Nós somos enviados como embaixadores, porque proclamamos essa reconciliação com o mundo. O poder que nos envia, somos proclamadores da reconciliação. Se o Senhor Jesus te reconciliou, e você serve nessa igreja por 13 anos, o Senhor Jesus também te chamou para ser reconciliador, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós julgasse, rogamos vós por parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem que nos deve estar sempre nos nossos lábios, daquelas pessoas que andam distante da comunhão com Deus, daquelas pessoas que tropeçaram, não só para aquele amigo mais íntimo, não só para aquele que é da minha família, não só para aquele que eu amo, mas daquele que anda perdido na rua. Porque o amor nos constrange a isso, nos transforma, nos move a reconciliar. E esse amor que nos move a reconciliar nos envia. Diferente de que muitos pensam, o Evangelho não foi criado para a igreja,
A igreja não estava lá em desespero que vou criar uma missão para a igreja. Não. O Senhor, desde a eternidade, tinha um projeto. E a igreja foi criada para esse projeto, para restaurar a vida, para trazer os homens à comunhão através de Cristo Jesus, para implantar o reino de Deus aqui na face da terra. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para trabalhar, para romper essas paredes e pregar a todos ali fora que Jesus cura, salva e santifica. A função de embaixador, irmão, você embaixador de Cristo, é apresentar outro reino. Em Romanos 10,14 nos lembra: como pois invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão aqueles de quem não ouviram? Martim Lutero declarou: o Evangelho não é apenas algo que recebemos, mas o que devemos proclamar, como um trovão que segue o relâmpago da graça. Mas aí nos vem uma pergunta: temos vivido como embaixadores de Cristo em nossa geração? É preciso que se levante outra geração. É para reivindicarmos Cristo. Em 13 anos Deus me deu não apenas essa estrutura, mas Deus me deu voz não aqui dentro, mas lá fora. Temos proclamado Cristo, temos sido embaixadores fiéis, uma igreja movida pelo amor de Cristo. Caminha há 13 anos que o Senhor vos trouxe aqui por mérito seu, não pela graça, como nosso irmão cansou de declarar várias vezes. Foi graça, foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo trabalhando através da igreja que firmou essas paredes, que traz os irmãos para a adoração do Deus vivo e todo-poderoso. Por isso hoje nós celebramos não apenas uma história, mas renovamos um chamado à unidade de Cristo, um chamado à santidade, uma nova criação, uma reconciliação com missão permanente, uma proclamação com um propósito até que Jesus venha. Poderia fazer uma oração neste momento. Senhor, que o amor tem visto continue a nos constranger e nos moldar, e nos unir, e nos lançar como embaixadores do teu reino, até o dia em que veremos a ti face a face. Aquele que morreu e ressuscitou por nós, aquele que nos dá força para caminhar, aquele que sustenta a nossa vida, a nossa família, e aquele que faz maravilha na vida dos seus, da sua igreja. Transforma o pecador num salvo, num verdadeiro adorador. Dê-lhe, Senhor, a oportunidade de alcançar essas vidas. Faça a nossa igreja cada dia mais viva na tua presença, pregando o Evangelho genuíno. É o que nós pedimos em nome de Jesus, por 13 anos a mais na tua presença. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita.